Nesta segunda parte da videoaula, eu vou continuar a expor as propostas do Rui Barbosa por conta da campanha eleitoral para a presidência da República de 1910. Então, o Rui Barbosa ele continua a expor as suas propostas para um variado número de questões, a começar para a relação entre Estado e religião. O Rui Barbosa sempre defendeu a separação entre Igreja e Estado e a liberdade de culto. Isso desde o final do Brasil Império. Por conta dessa posição, que também revela, né, a sua postura liberal, digamos assim, ele recebeu inúmeras críticas e continuou a receber críticas a respeito desse assunto, dessa matéria, mesmo após a proclamação da República. E aqui na sua plataforma, ele reitera a sua posição pela separação entre Igreja e Estado e pela liberdade de culto. No que diz respeito a uma outra matéria importante, a da questão financeira, o Rui Barbosa ainda não se mostrava favorável à chamada política de substituição de importações para o desenvolvimento industrial no Brasil. Embora, como já colocamos, o Rui Barbosa foi um defensor da indústria, do processo de industrialização e da necessidade da industrialização para o desenvolvimento do país. Ele vai defender já naquele período uma reforma tributária, né? Então uma questão que também está na ordem do dia, e ele vai afirmar a respeito dessa matéria. Emancipemos a nossa existência da tirania econômica, em cuja atmosfera nos asfixiamos. Então, como um defensor do liberalismo, aqui no caso do liberalismo econômico, né, ele vai se posicionar, né, contra a voracidade financeira do Estado, né, em matéria tributária, enfim, ele vai defender a reforma tributária, mas não para o Estado arrecadar mais, e sim arrecadar menos, né? Daí essa frase, né, que ele profere: emancipemos a nossa existência da tirania econômica, em cuja atmosfera nos asfixiamos. Em relação à questão do câmbio, é importante que se diga que se tratava de uma questão vital à época, né, porque os chamados exportadores de café queriam um câmbio mais desvalorizado para facilitar a exportação do produto, enquanto os chamados importadores queriam um câmbio mais valorizado para poder importar produtos a preços menores. Aqui o Rui Barbosa se coloca como no meio termo, digamos assim. Ele vai falar em câmbio estável, né? Um câmbio que favoreça tanto a exportação quanto a importação. Então ele vai dizer: pouco nos importa por agora, ao menos, a elevação da taxa cambial. O que nos interessa é sua estabilidade. Então ele vai querer um câmbio estável, um câmbio, repito, que favoreça tanto quem importa quanto quem exporta, né? E mais uma vez, né, como liberal no sentido econômico, ele defende a atração de investimentos para o desenvolvimento econômico, né, a atração de investimentos estrangeiros, né, para o Brasil. Em relação à outra questão, a da imigração, ele vai defender melhores condições, né, para os imigrantes. Então a gente sabe, né, que o Brasil vai atrair um N número, né, milhares, né, de imigrantes a partir do começo do século passado. Então o Rui Barbosa vai afirmar que é necessário fornecer melhores condições, né, para incentivar a imigração. Aí ele propõe, né, um sistema de regras, né, de justiça mais seguro, né, para os imigrantes, uma subsistência, uma alimentação mais barata e também vias, né, estradas melhores e suficientes
para que os imigrantes possam, né, adentrar pelo território nacional. Em relação a outra questão, né, retomando questões de ordem econômica, ele vai falar da questão da fiscalização aduaneira, né? Então, ele critica a fiscalização aduaneira do país e propõe as seguintes medidas. Primeiro, promover a revogação do artigo 53 do Orçamento da Fazenda, né? Por quê? Porque esse instrumento ele pune com a duplicidade das taxas e a privação das regalias de paquetes, né? de barcos, de navios, às companhias estrangeiras, a cujas carreiras regulares devemos a nossa comunicação com o mundo, por se haverem constituído numa liga defensiva, sem a qual não poderiam manter o benefício da continuidade no serviço contra a concorrência dos transportes marítimos de arribação. Então, aqui, né, também como liberal, um defensor do liberalismo econômico, ele está defendendo as empresas, né, é, enfim, e está defendendo também que essas empresas não sejam punidas, né, por se organizarem, né, para contornar determinadas taxações, né, enfim. Então, ele está claramente defendendo, né, as empresas, digamos assim, um livre trânsito, né, dos barcos, dos navios estrangeiros. Então, mais uma vez, ele se apresenta aqui como um defensor do liberalismo e, no caso, do liberalismo econômico, né? Segundo, acabar com a participação dos agentes aduaneiros no lucro das multas e apreensões. Então, aqui ele volta à questão, né? Os agentes, aqui no caso, os agentes aduaneiros, eles tinham privilégios, né? Quer dizer, na participação das multas, né? Quer dizer, eram estimulados a multar, eles tinham participação na apreensão dos produtos, né? Então, algo evidentemente absurdo, e por isso que o Rui Barbosa vai se posicionar contrário, né, a esse tipo de conduta, né, dos agentes aduaneiros. Revogar o decreto de 1860, substituindo por um regulamento modelado no regime liberal dos grandes portos europeus e americanos. Então, aqui, mais uma vez, ele está defendendo, né, o livre comércio, o livre trânsito, né, de embarcações, né, conforme os regimes, né, já instituídos, regimes liberais já instituídos na Europa e nos Estados Unidos. Uma outra questão colocada nessa plataforma diz respeito à questão do Distrito Federal. Nesse período, o Distrito Federal ele se localizava na cidade do Rio de Janeiro, né? E havia, né, essa discussão em torno da autonomia do Distrito Federal. Deveria ser autônomo, deveria a sua administração, né, a cidade do Rio de Janeiro, ficar sob a égide do governo federal que estava instalado, né, na cidade. Então, o Rui Barbosa afirma ter sido a favor não da extinção, mas da restrição da autonomia municipal no Rio de Janeiro. Mas, diante da sujeição daquele ao governo do Catete, Catete era a sede, né, do governo federal no Rio de Janeiro, passa a defender a autonomia limitada como é daquela municipalidade. Cumpre que se mantenha. É sempre um embaraço, um temperamento, uma barreira às alucinações da força, do orgulho e da responsabilidade. Então, como ele já sabia, né, que o Brasil iria viver períodos conturbados, né, ele vai defender uma certa autonomia do Distrito Federal como mais uma força, como mais um poder que poderia se contrapor, né, ao poder mais forte, que era o Executivo Federal. Daí ele defender uma autonomia não total, né, mas uma autonomia limitada do Distrito Federal. Em relação ao Exército, ele defende a participação, né, de estrangeiros na formação e treinamento do Exército, em especial a instrução francesa.
Então, durante a República Velha, haverá uma polêmica, né? Quer dizer, o Exército Brasileiro vai se organizar de qual forma? Ele vai seguir a cartilha, né, de qual tipo de exército? Então, na época, as duas escolas, digamos assim, mais proeminentes eram a francesa e a alemã. Tanto é que o adversário do Rui Barbosa nessa eleição de 1910, o Marechal Hermes, ele era um grande admirador do exército alemão, né? Inclusive o Marechal Hermes fez visitas à Alemanha, né? Se informou dos treinamentos, da organização do exército de lá e procurou trazer, né, esses ensinamentos para o Brasil. Mas aqui o Rui Barbosa está defendendo a chamada instrução francesa, ou seja, o modelo de exército francês. Mas havia essa polêmica à época. Né? Ele defende também uma atenção especial aos soldados, né? Quer dizer, mais educação, mais escola, um aperfeiçoamento da cultura moral, um aumento do soldo, ou seja, do salário dos soldados. Na página 358, ele apresenta medidas para manter a disciplina no Exército. Tais medidas enfatizam o não envolvimento dos militares na política. Então, o Rui Barbosa ela pela não participação como candidato, né, de militares na política, porque seria uma distorção na medida em que militares controlam armas, né, controlam recursos militares. Então, isso produziria um desequilíbrio, né, na disputa. Então, ele vai dizer, militar só pode concorrer a cargos eletivos depois de um tempo fora, né, das Forças Armadas. Enfim, também se trata de uma questão muito importante, muito atual, porque hoje temos, né, essa questão mais uma vez colocada da participação dos militares na política. Então, o Rui Barbosa era contrário à participação dos militares na política enquanto ocupante, né, de cargos nas Forças Armadas. Né? O indivíduo deveria se retirar, né, por um tempo, digamos assim, para só depois pensar numa candidatura. E aí não mais como militar, evidentemente, e sim como agora alguém, né, fora das Forças Armadas, desligado das Forças Armadas. A Marinha, né, em relação à Marinha, ele vai dizer: o Brasil necessita, pois, de uma organização naval respeitável. Um outro regime, que outro regime? Do Império, né, do Brasil Império. Sempre a tivemos, sem que ela desassossegasse nunca os nossos vizinhos. Então, ele é cioso, né, não só de uma marinha, né, mas das Forças Armadas bem preparadas, né, não para exercer o domínio ou invadir outros países, né, mas porque um país precisa, né, de uma organização naval e de uma força armada como um todo, né, respeitável, né, bem preparada. Em relação às relações internacionais, ele vai relembrar a Conferência de 1907, em Haia, na Holanda, na qual ele foi representante do Brasil e defendeu o princípio da igualdade entre os estados. E a sua participação nessa conferência foi muito celebrada. Ele teve uma atuação de fato muito destacada. Daí o apelido Águia de Haia, né, por conta dessa participação nessa conferência de 1907. Dito isso, ele vai tecer considerações sobre o que ele não faria caso fosse eleito, né, presidente da República. Então, da página 361 a 364, ele vai apresentar vários itens, né? E aqui eu apenas vou destacar alguns, né? Como o segundo item, quando ele diz: não desobedecerei jamais, sob pretexto algum, as sentenças dos tribunais, não as sofismarei, não as iludirei, direta ou indiretamente. Então, ele
diz claramente, caso eu seja eleito, eu vou respeitar as decisões judiciais. Mesmo porque ele está colocando, né, como já vimos, o Poder Judiciário como principal poder, né, como um árbitro, inclusive, no conflito entre o Legislativo e o Executivo. Enfim, no item quinto ele vai dizer: não recusarei execução a lei alguma a pretexto de inconstitucionalidade, visto como, a respeito das leis, o conhecimento desse vício é da competência exclusiva do Poder Judicial. Ou seja, ele está dizendo, na verdade, que declarar uma lei inconstitucional é uma prerrogativa do Poder Judicial. Então, ele, se fosse, né, representante do Poder Executivo, ele, em hipótese alguma, poderia taxar uma lei de inconstitucional. Isso é algo, quem tem que dizer se é inconstitucional ou não uma lei é o Poder Judicial. Então, aqui, mais uma vez, ele está colocando, né, o Judiciário como um poder acima dos demais poderes. Então, não deixa de ser uma questão atual, né, mas, evidentemente, essa, essas prerrogativas a mais, né, esse fortalecimento do judiciário tem os prós e os contra, né? O principal contra é que se trata de um poder não eleito, né? Então, quem controla o judiciário, né? A sociedade não tem meios para controlar o judiciário porque ele é um poder não eleito. Então, devemos verificar que o Rui Barbosa termina exagerando, né? No caso de atribuir poderes, prerrogativas, né? Para o judiciário acima dos demais poderes que são, né, apesar de tudo, poderes eleitos e, ao serem eleitos, a sociedade tem mais condições de controlar esses dois poderes, né, executivo e legislativo, o que não acontece no caso do judiciário. Mas, enfim, aqui o Rui Barbosa ele está apostando, né, no fortalecimento do judiciário, né, para, enfim, resolver problemas conflito em relação aos outros dois poderes, né, e se contrapor ao poder executivo, que era o poder mais forte, e também, né, resolver problemas, né, da falta de iniciativa do próprio legislativo. Que mais? No item 15º, ele vai dizer: não me utilizarei das relações existentes entre a fazenda e quaisquer estabelecimentos bancários para dissimular operações financeiras, concessões ou despesas não autorizadas, quer no orçamento, quer em outros atos legislativos. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele não vai utilizar de informação privilegiada, né, por ser do governo, né, por tomar decisões econômicas, muitas vezes certos funcionários usam de formações privilegiadas para promover investimentos particulares, digamos assim. É inclusive relativamente comum quando um ministro da Fazenda deixa, né, o ministério, ele sai, evidentemente, com informações privilegiadas. E muitas vezes a história brasileira até mostra isso, foi feito o uso dessas informações para o enriquecimento particular. Né? Então, aqui o Rui Barbosa está dizendo que não vai utilizar, né, de tais informações, de tais prerrogativas, né, para enriquecimento privado, particular, digamos assim. Décimo sétimo ponto, ele vai dizer: não ordenarei nem tolerarei durante as eleições federais, estaduais ou municipais movimentos de força do Exército ou da Polícia da União no território onde corra o processo eleitoral ou nas suas imediações. Então, infelizmente, era comum, né, o uso das forças policiais para coagir eleitores, né, tanto, né, no campo quanto nas cidades. Né. Inclusive,
na capital federal. Então, aqui ele está dizendo que não vai ordenar, né, esse tipo de repressão, de pressão, né, junto aos eleitores quando ocorre o chamado processo eleitoral. Enfim, no 18º ponto aqui que eu destaquei, ele vai dizer: não me reconciliarei com o estado de sítio. Então, como já dito, né, era comum, né, o governo evocar, né, o estado de sítio. Inclusive, já comentamos, né, que o governo do Marechal Hermes ele vai se notabilizar, né, por governar basicamente com o estado de sítio. E no estado de sítio, os direitos civis e políticos são suspensos, né? Você está instituindo, na prática, um estado de exceção. Então, os agentes públicos, a polícia pode invadir a casa de qualquer cidadão, prender, né? Sem mandato, sem justificativa. Então, é uma discricionalidade, é um estado de exceção, de fato, o estado de sítio. Então, o Rui vai dizer: não me reconciliarei com o estado de sítio, não vou aceitar, não vou governar, né, na base do estado de sítio. Na conclusão, ele vai, né, sempre usando a retórica dele, a capacidade retórica, ele vai dizer: é um grito de uma consciência, a síntese de uma carreira, o eco de uma vida, o perfil de um homem. Ou seja, ele está dizendo que o discurso dele, esse discurso que ele está realizando, né, sintetiza uma carreira, uma vida, né, de reputação pública ilibada, etc. e tal. Ele contrapõe mais uma vez, né, as forças civis às militares, né, as forças democráticas, né, ele como representante das forças democráticas, contraposto ao Marechal Hermes como representante das forças militares e do autoritarismo, do arbítrio, etc. E tal. Então, é esse mote, né, que ele escolheu, né, para disputar e discursar, né, durante aquele período que, por conta dele, Rui Barbosa mesmo passou para a história como campanha civilista. Né? Então, ele está contrapondo, né, ideias democráticas, né, ele como representante da democracia, e do outro lado ele está usando, né, essa retórica de que o adversário dele era um representante do autoritarismo. E de fato, né, o Marechal Hermes, né, já falamos, né, vencerá as eleições e vai governar na base mesmo do estado de sítio, das Forças Armadas. Né? Então, Rui Barbosa não estava errado quando apontou para o perigo, né, da ditadura militar, do autoritarismo, que viria caso o Marechal Hermes vencesse como venceu, né, apesar de apoiado, né, num sistema fraudulento, mas, digamos assim, entre aspas, né, venceu as eleições e governou. Foi um período muito conturbado da nossa história, porque estado de sítio foi comum, uma série, né, de arbítrios, né, de discricionalidades, né, de autoritarismos até, estavam presentes, né, durante o governo Marechal Hermes. O Rui Barbosa faz referência, né, ao candidato a vice na sua chapa, né, que foi o governador paulista Albuquerque Lins. Na verdade, na sequência, ele vai exaltar, né, a participação do governador de São Paulo, o apoio de São Paulo, mas o fato é que o estado de São Paulo não apoiou a candidatura Rui Barbosa com todas as forças. Formalmente, São Paulo apoia o Rui Barbosa porque não tinha um outro candidato. E o Marechal Hermes, ele era muito mais ligado aos interesses do Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul, e não aos interesses de São Paulo. E o principal interesse de São Paulo era manter um câmbio desvalorizado. Por quê? Porque São Paulo é o grande estado exportador de café. Né?
E o Marechal Hermes não tinha essa bandeira, né, da desvalorização cambial. No entanto, tendo em vista os conflitos, né, para decidir quem ia ser candidato, terminou prevalecendo nesse período, como candidato do establishment, digamos assim, o Marechal Hermes, mas ele não era assim o candidato do establishment paulista, né? E sim de um establishment mais ligado ao Rio Grande do Sul. Então não restou outra alternativa a São Paulo nesse período a não ser abraçar a candidatura do Rui Barbosa. Mas esse abraço da candidatura de São Paulo ao Rui Barbosa não foi um abraço muito forte, foi um abraço assim mais formal, né, digamos assim. Mas de qualquer forma, o Rui Barbosa vai tecer aqui vários elogios ao apoio de São Paulo, mas repito, algo meramente retórico, né? Então ele vai dizer: se me permites encerrar a minha plataforma com voto que a honre, seja o de que nunca mais vejamos cessar a patriótica aliança entre esses grandes estados, né? E se perpetue cada vez mais afetuosa esta união de São Paulo com a Bahia, celebrada em defesa dos interesses mais caros de nossa pátria comum e acariciada hoje por quantos amam o Brasil como um dos melhores penhores da salvação da nossa liberdade. Então, já falei, né, sobre essa aliança, né, entre São Paulo e Bahia. Na verdade, com o Rui Barbosa estava formalmente Bahia, São Paulo e Paraíba. Os demais estados, governadores e todo o estabelecimento político estavam com o Marechal Hermes da Fonseca. Mas, como eu já coloquei, a força, né, do Rui Barbosa, da sua retórica, né, do seu vigor, né, da sua capacidade política, né, mobilizou praticamente todo o país. Né? Então, a campanha civilista foi um verdadeiro sucesso. Foi, na verdade, a primeira campanha eleitoral de fato que ocorreu de fato no Brasil. Não foi um sucesso absoluto, evidentemente, porque ele tinha que lidar com um sistema político e eleitoral viciado, baseado em fraudes, né? Em pressões, em violência, em arbítrio. Né? Mas ele fez discursos memoráveis, né, em todo o chamado Vale do Paraíba, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa plataforma eleitoral lida no Teatro Politema Baiano também foi um discurso muito aplaudido, muito celebrado. Enfim, ele teve forças, energias para, de fato, realizar aquela, repito, que foi a primeira campanha eleitoral. No entanto, não teve êxito porque o seu adversário estava com praticamente toda a máquina política em mãos. Enfim, eu vou parar por aqui essa segunda parte dessa videoaula. Espero que eu tenha contribuído para esclarecer um pouco a respeito das propostas e do pensamento do Rui Barbosa, que se filiava tanto ao que a gente chama de liberalismo político quanto liberalismo econômico naquele período. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.